E aí, quem curte futebol com certeza já ouviu falar da Copa Libertadores, né? Mas já pararam para pensar o que significa esse nome? Libertadores. O que isso quer dizer? Pois é, essa história mistura a glória do futebol, generais, umas baitas revoluções e o sonho de um continente inteiro. Bora descobrir quem foram esses heróis? A gente vê a taça, a torcida vibrando, os times gigantes, isso tudo a gente conhece de cor. Mas o nome, Libertadores, ele é tipo a pontinha de um iceberg. Por baixo tem uma história gigantesca. Afinal, quem eram esses tais Libertadores da América que inspiraram o campeonato? Para entender essa parada, a gente precisa pegar uma máquina do tempo e voltar lá para o século XIX, para uma América que estava literalmente pegando fogo. Então, para sacar a vibe dos Libertadores, a gente tem que se colocar no lugar deles. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo. Antes, tudo era escuridão. Isso não é papo de poeta, não. Escuridão era tipo ver toda a riqueza da sua terra indo embora para a Europa, sabe? Era não poder dar um pio sobre as decisões do seu próprio lugar. Era viver sob o comando de um rei que estava lá do outro lado do oceano. A independência, então, não era só uma questão de política. Era a promessa de que finalmente o sol ia nascer. Ok, mas quem ia começar essa treta toda? Quem tinha grana e, mais importante, motivo de sobra para chutar o balde? A resposta tá numa galera que era tipo a elite, os bacanas da época. Só que eles olhavam pra cima e viam que tinha um limite, um teto de vidro que eles não podiam ultrapassar. Vamos conhecer os crioulos. E é aqui que o negócio fica doido. Pensa só, os crioulos eram a elite local, tinham fazenda, dinheiro, influência, mas não adiantava. Por mais ricos que fossem, o poder de verdade, aquele que manda prender e soltar, nunca era deles. Esse lugar era só dos peninsulares, a galera que nascia lá na Espanha e vinha pra cá. Imagina a cena, a casa é sua, mas quem manda é a visita. É de deixar qualquer um maluco, né? E foi essa raiva, essa frustração que virou o combustível da revolução. Dá uma olhada nesse exemplo, a família Fagoaga Arosqueta, lá no México. Eles eram a personificação disso. Não era só uma questão de, me respeitem mais. Não, eles queriam ter as rédeas da situação. Queriam decidir sobre o futuro da terra deles, controlar a grana, a política, tudo, sem ter que pedir bênção para a Espanha o tempo todo. Era o começo do grito por soberania. E toda grande história precisa de um protagonista, né? Um herói. E no meio dessa galera toda revoltada, um nome começou a se destacar, a fazer barulho. Um cara que ia pegar toda aquela frustração e transformar num exército de verdade. O nome dele? Simón Bolívar. Mas o Bolívar não era só um general de ir pra guerra, não. O cara era um intelectual, com uma cabeça fervilhando de ideias. Como ele era de família rica, pôde viajar, ver o mundo. E lá na Europa, ele não ficou só de rolê. Ele mergulhou de cabeça nas ideias do iluminismo, viu de perto o que a Revolução Francesa causou. E quando olhou para os Estados Unidos, ele pensou, opa, se eles conseguiram, a gente também consegue. Ele juntou todas essas peças e trouxe esse quebra-cabeça revolucionário de volta para casa. E ele não ficou só no papo, não. O cara foi para a ação. Se liga nessa linha do tempo. A luta dele foi uma jornada, uma verdadeira saga que atravessou um continente. Ele não estava lutando para libertar um país só. A meta dele era muito maior, libertar a América inteira. Uma batalha de cada vez, cruzando montanhas, rios, um negócio de cinema. Aí vem uma pergunta-chave para entender quem foi Bolívar. Pensa bem, ele usou exércitos, lutou, conquistou territórios. Ué, mas não foi a mesma coisa que os espanhóis fizeram uns 300 anos antes? Qual a diferença então? A diferença toda, gente, está no porquê, o motivo. Olha só essa comparação. O Cortés, que era um conquistador, ele lutava a favor da coroa espanhola para subjugar todo mundo. Já o Bolívar, o libertador, lutava contra a coroa para libertar todo mundo. Entende? Um representava a opressão, o outro era o grito de liberdade. Era tipo a mesma espada, só que uma estava apontada para baixo, para oprimir, e a outra para cima, para libertar. E essa frase aqui, nossa, ela fecha essa ideia com chave de ouro. É poética, mas é forte pra caramba. O Bolívar não é visto como mais um cara que causou guerra e morte. Pelo contrário, ele é o cara que veio para estancar o sangue, sabe? Para fechar a ferida que o Cortés abriu lá atrás. Ele é quase como um médico da história, curando a ferida da conquista. Mas beleza, Bolívar ganhou as guerras e depois? Acabou? Que nada. A visão dele ia muito, mas muito além. Ele tinha um sonho gigantesco para o futuro desse continente livre, um sonho de união. Essa ideia era o tal do pan-americanismo.
E ela é simples e genial ao mesmo tempo. Imagina um grupo de irmãos que finalmente consegue se livrar de um controle super autoritário. O que eles fazem? Cada um vai para o seu canto e nunca mais se fala? Ou eles se juntam para construir uma casa nova, deles mesmos, juntos? Bolívar apostava tudo na segunda opção. Pô, todo mundo ali tinha a mesma história, tinha lutado a mesma luta. Por que não construir o futuro juntos também? E a ideia não era criar um novo império com um novo chefe mandando em tudo. Não, era para ser tipo uma grande família de países, uma confederação de repúblicas, todas livres. E o que ia dar liga nessa família? Uma identidade em comum. Bolívia falava muito da herança mestiça, sabe? Ele reconhecia que a grande força da América era justamente essa mistura de gente da Europa, dos povos originários, da África. Isso era o que tornava o continente único. E por um tempo, esse sonho virou realidade. A Gran Colômbia foi a prova viva disso. Pensa num país gigante, formado pelo que hoje é a Colômbia, a Venezuela, o Equador e o Panamá. Tudo uma nação só. E com Bolívar de presidente, parecia que finalmente a América Unida ia decolar. Só que manter um sonho desse tamanho de pé não é fácil. Logo começaram a aparecer os problemas. Primeiro, os líderes de cada região queriam mais poder para si, as distâncias eram enormes e complicavam tudo. Aí, segundo, veio o golpe de misericórdia. Descobriram um plano secreto para transformar a república numa monarquia, com proteção da França. Imagina o absurdo, lutar anos para se livrar de um rei só para colocar outro no lugar. Foi a gota d'água. E, por fim, o golpe final. Quando Bolívar morreu, em 1830, foi como se a cola que juntava tudo tivesse acabado. O grande sonho se quebrou em vários pedaços. A Gran Colômbia pode ter acabado. É verdade. Mas a ideia por trás dela, a do pan-americanismo, essa não morreu junto com Bolívar, não. Ela continuou viva, ecoando pela história. E esses ecos do sonho do Bolívar a gente vê até hoje. Quer ver? Os Jogos Pan-Americanos, que juntam atletas do continente todo. O Mercosul, que é um bloco para fortalecer a economia da região. E claro, voltamos para o começo de tudo. O futebol. A Copa Libertadores é muito mais que um campeonato. É um lembrete, todo ano, daquele sonho de uma América unida, seja pela história, seja pela paixão pela bola. Então, da próxima vez que o time do coração entrar em campo pela Libertadores, vale a pena lembrar da história por trás desse nome. O sonho do Bolívar de um mapa com uma América só, unida, pode não ter vingado. Mas esse sonho sobrevive nos estádios, na nossa cultura e principalmente numa pergunta que continua no ar até hoje. A gente é mais forte junto ou separado? O sonho do libertador, de certa forma, ainda está esperando uma resposta.